Quero dar aqui uma saudação aqui a todas as mães. No dia de hoje, um dia especial, o Dia das Mães. Quero deixar aqui uma mensagem aqui para parabenizando aqui pelo dia de hoje, né, o Dia das Mães. Quero ler aqui o trecho de um versículo lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28. Fala assim, parte B do versículo. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita tu é entre as mulheres. Essa daqui foi a saudação que o anjo trouxe ali a Maria, Maria que seria mãe de Jesus, e ali ele traz essa saudação a esta mulher, chamando de agraciada. Nós, homens, nós temos na nossa vida, todos nós, a não ser aqueles que são órfãos, que nasceram e infelizmente no nascimento a mãe ela veio a falecer, mas todos nós independente disso, nós temos uma mãe. E a mulher mais importante na vida do homem é a mãe. Não é a esposa, não é a filha, é a sua mãe. É a mulher mais importante da vida de um homem. E eu conheci aqui, no momento que eu estou vivendo, várias mães. As mulheres aqui que me trataram como filhos. Eu podia fazer uma relação aqui, mas para não deixar ninguém de fora e não entristecer ninguém, eu vou deixar essa mensagem aqui para minha mãe e para essas mães. Mães de oração, mães de conselho, mães que foram pastoras, mães que hoje são viúvas. Tem uma relação enorme aqui de nomes de mulheres que me adotaram como filho. E assim, eu fiquei muito tocado porque até em uma dessas mães minha, que eu conheci, ainda não conheci ainda presencialmente, ainda vou conhecer talvez no próximo ano, no início do próximo ano. Mas conheci uma que ora por mim já há muito tempo, e eu nem sabia disso, e ela me considera filho de oração. Então minha mãe de oração está lá no estado da Bahia, ela sabe de quem que eu estou falando, que eu conheci agora, e a mãe, interessante eu falar a respeito disso, que o filho ele é gerado em dor e sofrimento. Nenhuma criança nasce se não for dessa forma, as dores de parto, nós conhecemos muito bem. O homem ele não passa por essa dor, mas a mulher ela passa, a mãe ela passa. E da mesma forma que o filho é gerado dessa maneira, com dor, com sofrimento, essa mãe aqui de oração que eu estou falando, eu também fui gerado dessa forma, porque apesar de que não foi ela que passou pela dor, mas eu. É um momento que eu vivo de perda de anos, de uma relação que eu tinha, e ela, contato que eu tive com ela por aplicativo, por WhatsApp, e ela me expressou isso, que eu era filho de oração dela. E a dor e o sofrimento que eu passei, estou passando por um momento assim, e ela me deu essa palavra, eu até não suportei, comecei a chorar, mandei uma mensagem para ela em lágrimas, agradecendo por isso. Então a mãe, a todas elas, eu quero deixar essa palavra aqui do anjo, que ele deixou para Maria naquele momento ali. O anjo ele visita ela e diz que ela é agraciada, que o Senhor era com ela, que era bendita entre as mulheres, e assim, e logo depois ele diz para ela que o Espírito Santo ia descer sobre ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Maria eu respeito muito, né? Maria, eu sei que tem uma questão religiosa que é muito forte, ainda mais aqui no Brasil, em relação a ela, mas ela foi das mulheres, eu posso dizer assim, a agraciada, né? A mais importante de todas as mulheres, de todas as mães, né? Porque foi através dela que o Filho de Deus, o nosso Salvador, ele nasceu. Né? Independente das questões religiosas, né? Maria é um exemplo de mulher, um exemplo de mãe a ser seguido, uma serva de Deus, né? Fiel, e ela esteve presente na vida do nosso Salvador, aqui poucos anos, né? 33 anos de vida, e ela foi a mãe do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela viu ele crescer, né? Viu quando ele já adulto, a profissão, né? Que ele aprendeu com seu pai, carpinteiro de Nazaré, e ela viu o momento que ele saiu de casa para realizar o projeto do pai, era o ministério dele. Mas ela não abandonou, ela estava presente, porque era ela uma das mulheres que acompanhava Jesus no seu ministério. E assim, o momento mais difícil da vida dela, que foi a crucificação, quando lá na cruz, Jesus, ele está ali no seu sofrimento, já próximo da sua morte, estavam ali as mulheres, Maria era uma delas, e João, o discípulo amado de Jesus. E ali o Senhor Jesus olha para aquela situação, ele que estava ali sofrendo de dores, esvaindo ali a sua vida, e ele olha para João e ele fala: João, essa é a sua mãe. E ele fala para Maria: Maria, esse é seu filho. E a palavra do Senhor fala que naquele momento ali em diante, né, ele tomou ela como se fosse a sua mãe. Né? E assim, eu fico pensando aqui, que dor que ela estava sentindo ali, naquele momento difícil. Né? Eu sei que depois de 3 dias veio a alegria, mas ali era o momento mais difícil na vida de uma mãe. Né? O seu filho sendo morto ali, né? Perdendo a vida. E assim, o coração dela estava muito apertado, né? E o Senhor Jesus, de forma a consolá-la, né? Ele deu essa ordem a João. Né? E assim, e da mesma forma, né? Eu aqui, eu não era chorão assim não. A minha esposa que falava: você não chora muito, tem um coração muito duro. Mas depois da situação que eu estou vivendo com o Senhor, que eu entendi mais profundamente o que é o amor dele, eu não consigo parar de chorar. Né? E o culto hoje na escola bíblica foi muito, muito especial, né? Os filhos ali, né? Abraçando as suas mães, e minha mãe está distante. Mas para minha mãe que eu deixo essa mensagem, esse vai ser o último ano que eu vou estar distante. Né? A partir do próximo ano eu vou estar aí perto. Né? Até quando o Senhor quiser. Né? Mas eu quero deixar aqui essa mensagem para as mães que eu tenho, para minha mãe em especial, né? Dizer, né, para a senhora e para as mães: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu és entre as mulheres. Né? E a palavra do Senhor, ela termina aqui, né, dizendo que o Espírito Santo te cobrirá, né? A virtude do Altíssimo te cobrirá. Né? Então, eu deixo aqui, né, essa bênção, que é saber que o Espírito Santo de Deus, neste dia, ele te cobre, não só nesse dia, mas todos os dias da sua vida. Né? A virtude do Altíssimo está sobre ti, e eu quero agradecer aqui pelas orações, pelo cuidado, pela vida dedicada a mim como filho, né? E por todas aquelas, né, que foram mães. Umas foram conselheiras, outras oraram comigo nos montes. Tem uma lá que está lá em Minas, e ela sabe disso.
né? Minha mãe dos montes, né? Eu fui orar com ela nos montes. Eu tenho aqui, né, a mãe que me recebeu quando eu estava, né, perdido, né? Foi me buscar na rua, me levou para a casa dela como viúva, cuidou de mim, né? Uma outra mãe conselheira que estava junto ali, que me deu conselhos, que falou comigo, que mudou, né, na minha mente aquilo que era uma direção que eu ia tomar na minha vida, né? Me trouxe esperança, né? A mãe de oração que eu conheci. Eu tenho uma outra aqui no Rio de Janeiro que me considera também filho de oração, que eu sou grato pela vida dela, né? As missionárias, né? A mãe que me recebeu aqui quando eu vim de Minas para cá, para o Rio, que me abraçou, que está comigo todos os dias, né? E uma última mãe, né, que eu quero agradecer aqui, né, e pedir que o Senhor abençoe grandemente. Foi a mãe que me deu a direção da igreja onde eu estou congregando nesse momento, né, onde, como igreja, também me recebeu como filho. Né? Eu sou grato por todas essas e deixo aqui, né, da mesma forma que essas todas mães minhas me abraçaram, cuidam de mim e oram por mim, eu também, todas as madrugadas que eu me levanto, eu oro por elas, por todas elas, e peço que Deus, neste dia em especial, dê muitas alegrias, felicidades, e que o Espírito Santo do Altíssimo te cubra com a sua sombra, né? Porque o Filho de Deus, ele nasceu no seu coração, ele está vivo e ele opera a bênção dele de alegria na sua vida. Sou grato aqui, um beijo a todas essas minhas mães, a minha mãe carnal, principalmente, né? E que o Senhor abençoe, cuide, conserve em paz, né? Descansada em saber que Deus tem cuidado da minha vida e nada que você fez foi em vão. Eu estou aqui, servo do Senhor, fiel na presença dele, vivo, porque eu tenho uma mãe que cuida de mim. Tá bom? Felicidades aqui para todos e deixo aqui essa mensagem. Eu sei que ficou um pouco longa, né, de um profeta chorão, mas fica aqui meu agradecimento e minha gratidão pela vida da minha mãe. A paz do Senhor Jesus.